Vamos montar a estrutura de custo fixo, continuando aqui, de custo fixo de uma empresa. Então a gente vai fazer algo próximo de uma análise de viabilidade financeira da empresa, ou seja, quanto que aquela empresa precisa minimamente faturar por mês para que ela consiga pelo menos pagar os custos fixos dela. Então é muito importante quando você tem uma empresa ou quando você vai abrir uma empresa, antes de abrir a empresa, você já ter esse planejamento de planilhar todos os custos fixos que você vai ter na sua empresa. Tá? Eu vou deixar essa planilha aqui do jeito que ela está e vou abrir com o maisinho aqui, vou abrir uma nova. Beleza, abri uma nova, vou aumentar o zoom aqui também. E também vou tirar as linhas de grade, que eu acho que fica melhor para visualizar, fica mais limpo. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a estrutura de custos fixos da empresa. Tá? Então você está abrindo uma empresa agora. Você resolveu se aventurar e abrir uma empresa exatamente nesse momento. Você pegou um valor lá de capital de giro, você pegou um valor de capital próprio que você tinha, e aí você comprou um certo estoque e você quer montar a sua empresa. Beleza. Então vamos lá. Você tem a estrutura de custos fixos da empresa. Só dar uma ajeitadinha aqui. Aí. O que você tem que elencar nessa primeira análise de viabilidade? Será que compensa eu ter uma empresa ou será que não compensa? Principalmente, quanto que eu tenho que vender? Qual que é o mínimo que eu tenho que vender para conseguir ter uma empresa? Tá? Para eu conseguir deixar essa empresa no ar, para que seja bom para mim ter essa empresa. Então você tem uma estrutura mínima de custo fixo, mínima operacional para você manter aquela empresa de pé. Tá? Então eu vou colocar aqui o nome do custo, e aqui eu vou colocar o valor. Então a gente vai fazer uma análise minimamente aí dos custos que você vai ter fixo para manter essa empresa. Quais são os tipos de custos? É muito importante para planejamento você ter esses valores em mãos e o quanto que você vai gastar com cada um. Só vou dar uma formatada aqui. Beleza. Aí, só para ficar legal. Então vamos lá, quais custos você tem? Se você abrir um comércio varejista, tanto faz o ramo. Então vamos começar a pensar que você não está num e-commerce. Você não está no e-commerce, ou seja, você realmente vai ter no marketplace e tal. Você realmente vai ter uma loja física onde você vai vender os seus produtos. Então você tem minimamente, se o prédio também não for seu, você tem minimamente o aluguel, minimamente, porque você alugou o ponto. Você tem a água que você vai gastar lá. Você tem a energia que você vai gastar naquele prédio. Você tem telefone, que hoje em dia muitas vezes é plano de celular, mas que as empresas têm, ou quando não tem plano de celular, por ser uma loja física, ela realmente tem um número fixo. Você tem a internet, que pode ser que já esteja junto com o plano de telefonia ou não, depende. Vamos considerar aqui que você está abrindo um MEI, um microempreendedor individual. Tá? É muito difícil um comércio varejista ser MEI, tá, pessoal? Porque a gente está falando aí de um limite de receita médio, tá? Médio, um limite anual, não é por mês, mas a gente está falando em média
de R$ 6.750 por mês. Tá? Se a gente for pegar a estrutura de custo fixo aqui, a gente vai ver que praticamente vai dar esse valor de R$ 6.750 por mês, fora o tanto que você vai comprar de mercadoria, a margem de valor agregado que você vai pôr de custo na sua mercadoria para ter o lucro. Quer dizer, você vai extrapolar esse faturamento. Tá? Mas tudo bem, vamos pensar numa empresa que tem o mínimo de custo possível. Então você vai ter, vamos pensar no MEI. Então você vai ter a guia do MEI, que é aquela guia que todo mês você tem que pagar. Essa guia, diferente de uma empresa que é simples, nacional, uma EMEI, uma EPP, ela não é variável. Ela não é tipo 4%, 5%, 6% e vai crescendo. Essa aqui ela é fixa, tá? Ela é com base no salário mínimo. Você paga 5% do salário mínimo mais um valor fixo lá, se você for prestador de serviço ou se você for comércio. Então você tem essa guia do MEI, que vai ser uma despesa fixa que você vai ter todo mês. Você vai ter o pacote de tarifa bancária, que você abriu uma conta em banco, e aí mesmo que você é MEI, se você abrir uma conta em banco tradicional, muito provavelmente eles cobram um pouco de MEI, eles cobram uma taxa menor, mas eles cobram. Então se você não abriu uma conta num banco digital, PJ, num banco digital que não cobra nada, etc., uma cooperativa também que de MEI não costuma cobrar nada, abriu um banco comercial aí, você vai ter esse pacote de tarifa bancária que vai ser um custo mensal. Você vai ter aí honorários contábeis, tá? Normalmente de MEI o pessoal não cobra nada, mas alguns cobram, porque depende também do serviço que você vai dar para esse profissional. Se você vai exigir que ele te faça notas fiscais, que ele te ajude na emissão de notas fiscais, ou se você vai exigir que ele faça a sua contabilidade porque você quer distribuir lucros depois, enfim. E aí esse profissional, você pode estar sujeito a ter que pagar também um valor fixo para esse profissional te dar esse auxílio contábil mensalmente. Então você vai ter esse honorário contábil para pagar para ele. Então olha só a quantidade de custo que você tem para você manter a sua empresa, mesmo que você não venda nada e você nem sabia, tá? Então a gente aqui está fazendo uma análise de viabilidade da empresa. Então olha só o tanto de custo que você tem e não sabia. Vou até adicionar uma linha nova aqui para a gente usar esse termo, ficar bem na planilha esse termo mesmo. Vou dar uma mesclada. Vamos lá. Análise de viabilidade. Tá? Minimamente a gente pode chamar isso aqui de análise de viabilidade. Tá? Então, olha o tanto de custo que você tem e não sabia. Olha o tanto de custo que a sua empresa tem e você não sabia. Isso que eu só estou elencando os custos, tá? Eu nem estou colocando valor aqui. A gente vai colocar valor e vai somar, e você vai ver que em termos de valor, isso é alto. Isso é alto. O mínimo para você manter uma empresa aberta já é alto. Você vai ter mensalidade, software, gestão de estoque, tá? Se você está abrindo um comércio varejista, você tem que ter ciência que você vai precisar controlar esse estoque. Isso é melhor para você controlar esse estoque, tá? Vai te dar mais segurança nas operações, em termos de precificação, etc. E você vai precisar emitir nota fiscal, muito provavelmente. E é através de um software de gestão de estoque que você vai fazer isso. Existem softwares que, se sua necessidade for simplesmente emitir nota fiscal, vão fazer isso até gratuitamente. Inclusive tem um emissor nacional gratuito de nota fiscal eletrônica, que vai fazer isso sem cobrar nenhum custo adicional. Só que aí você vai só emitir nota, você não vai controlar estoque. Então, minimamente, seria interessante você ter um software lá para gerir esse estoque e tal. E esse tipo de produto aqui é mensal, é um serviço que você está pegando de um outro profissional que vai ser mensal. Eu vou parar por aqui. Por que eu vou parar por aqui? Porque eu poderia pôr aqui, o MEI ele pode ter até um funcionário. Então, eu poderia ter aqui que você realmente contratou um funcionário. Então, você teria o salário. Você teria o FGTS. E aí a gente entra nas provisões. Né? Provisões trabalhistas. Mas a gente acaba encarecendo muito a empresa, né?
né? Vocês vão ver como vai ficar muito caro e talvez não corresponda com a realidade. Muitas vezes o cara que está começando com o MEI e tal, justamente para economizar custo, é ele mesmo que dá a cara a tapa, então ele realmente não tem funcionário. Então eu vou parar por aqui e digamos que essa é uma estrutura mínima de custo que você tem na sua empresa, de custo fixo. Vamos colocar os valores aqui. Aluguel. Aluguei um prédio na minha cidade, o mercado imobiliário não é tão alto assim, tão caro assim. Não peguei no centro da cidade também, é um tipo de comércio que eu consigo ficar mais na periferia. Estou pagando um valor aí de 1.500 de aluguel. Joia. Água, se você for lá na empresa que fornece a água para você e se cadastrar como PJ mesmo, vai ter um valor mínimo todo mês, independente de você usar a água ou não, tá? Então eu vou chutar aqui aleatoriamente que esse valor vai ser próximo de R$120. Energia, depende. Considerando que você tem um comércio varejista, você vai ter de energia o suficiente para abrir aí 25 dias por mês, ligar um computador, ligar uma máquina de cupom fiscal, ligar um ar-condicionado, qualquer coisa do tipo. Então você vai gastar de energia coisa de R$180 por mês, depende, tá, pessoal? Esses valores, o ideal é que você tenha esses valores quando você faz essa análise de viabilidade real mesmo. Então você já tem uma noção daquele prédio que você alugou, quanto que você vai pagar de energia, você já tem uma noção de água, qual que é o mínimo que se cobra de empresa. Por quê? Para que esse valor fique cada vez mais real. Aqui, até para fins didáticos, eu estou aproximando. Telefone, você vai pagar aí, sei lá, um plano que já vem telefone e internet junto, fica mais barato. Aí você vai pagar um plano celular. Então, de telefone é como se fosse R$50 por mês. E de internet vai mais R$80. Uma internet razoável, né? A guia do MEI, ela é 5% do salário mínimo mais R$1 para quem é de comércio. Então vou até fazer a conta aqui. O salário mínimo está 1.320 vezes 5% mais R$1. Vai dar R$67. Aí você tem pacote de tarifa bancário. Você é MEI, você está no banco comercial, é mais baratinho. Mas você vai pagar aí, sei lá, R$15 por mês. Honorários contábeis também é baratinho. Talvez você nem tenha esse custo, mas você vai pagar aí R$90 por mês. Ou vamos pôr aí R$100 por mês. E software de gestão de estoque, hoje tem uns baratos, tem uns muito bons, inclusive. A gente chama de ERPs ou CRMs. Na internet mesmo, que você acha planos a partir de R$50, R$75. Então, minimamente, e aqui eu esqueci de colocar, uma despesa que provavelmente você tem, que não dá, que é um custo fixo, mas não dá para estimar igual, por exemplo, o aluguel, que é fixo mesmo, todo mês realmente é 1.500. É uma despesa que pode ser que em determinado mês realmente você nem tenha. Mas provavelmente você vai ter todo mês, em maior proporção ou menor proporção. Mas ela é um custo fixo no sentido de que não tem nada relacionado à sua atividade fim. Ou seja, você vendendo ou não, talvez você tenha esses custos, que são com materiais de limpeza, escritório. Ou seja, é o papel higiênico, o detergente, a água sanitária, o sabão, esse tipo de coisa, o saco de lixo, a água que você põe no bebedouro para você tomar, para seus clientes tomar, consequentemente o copinho plástico que você compra, material de escritório, o caderninho que você faz algumas anotações, que você compra, sei lá, um por mês, um a cada 2 meses na papelaria, esse tipo de coisa, o clips, o grampo e tal. Então, minimamente aí, colocando um valor baixo, mais R$20. Então, você tem de custo fixo, eu vou colocar aqui total de custo fixo. E aqui eu vou colocar a soma. Vamos ver quanto que você vai ter de custo fixo. Olha só, 2.182. Eu estou colocando um valor muito baixo.
tá? Mesmo você sendo MEI, a tendência é que seja mais... A tendência é que seja maior esse valor. A tendência é que você tenha um funcionário. Aí se você for pôr um funcionário aqui, um piso de categoria, esse valor aqui já sobe para 4, 5 mil. Mas vamos pegar esse valor aqui minimamente. Aí você vai ter um custo fixo de R$ 2.200 aproximadamente. Então agora, para o vídeo não ficar tão longo, vamos dividir essa aula e esse vídeo em mais etapas. E aí na próxima aula, no próximo vídeo, a gente tenta entender o que significa esse valor. E aí a gente começa a entender também a parte de precificação. Bom, baseado no meu custo fixo, como que eu chego na precificação do meu produto, visando ter determinado tipo de margem de lucro para o meu negócio.